De volta aqui na programação da Jovem Pan News Bauru e agora nós vamos falar sobre tecnologia, mas vamos falar sobre a segurança na tecnologia. Nós vamos conversar aqui na programação da Jovem Pan sobre um assunto que chamou a atenção dos brasileiros nesses últimos dias. Afinal de contas, foi apontado aí pela Polícia Federal de que o celular do presidente Jair Bolsonaro foi invadido por hackers, né? Foi alvo de hackers. E aí a polícia, então, informou que supostos hackers atacaram aproximadamente 1.000 telefones celulares e também participaram de fraudes bancárias. E sobre este assunto, nós vamos conversar aqui na programação da Jovem Pan com o doutor Marcelo Bulgheroni. Ele que é advogado, graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, a USP, né? E é doutor em Direito Digital pela USP São Paulo e sócio do escritório Bulgheroni Advogados. Doutor, obrigado por conversar com a equipe da Jovem Pan. Um ótimo dia, seja bem-vindo. Obrigado, Léo. Um prazer aqui estar com vocês e poder falar sobre esse tema que sempre foi relevante, mas agora está mais na atenção de todo mundo pelos fatos recentes, né? Doutor, nós sabemos de que o celular do presidente deve ter todos os cuidados necessários, né? Nós, réis mortais, estamos mais vulneráveis, estamos mais à disposição desses hackers. E nós podemos também correr esse risco a qualquer momento quando colocamos os nossos dados na internet, né, doutor? Sim. Vale a pena realmente, como você mencionou, Léo, separar o que é o celular de um presidente, que é uma coisa que vai ser considerado um potencial alvo, né? Um ministro, alguém com uma eminência pública, é alguém que pode ser alvo de umas estratégias mais elaboradas. Mas mesmo o usuário comum, ele, se não tomar cuidado e não prestar atenção em como ele usa a informação, como usa os aplicativos, quantos aplicativos ele baixa, ele pode ficar sujeito a uma perda de informação. O caso típico que a gente tem visto agora, que fala-se muito do vazamento de conversas de Telegram, de WhatsApp, por exemplo, uma situação que pode levar a golpe bancário, pode levar à perda dos dados também, mas que é muito fácil para o usuário comum se proteger disso, também com algumas pequenas providências. Entendi. Por exemplo, as pessoas que estão nos ouvindo agora, doutor, talvez tenha a dúvida que é o seguinte: eu só vou ter os meus dados coletados por esses hackers, né, invadidos por esses hackers, se caso eu entrar em um link que me peça lá para colocar o RG, o CPF, coisa desse tipo. Mas, na verdade, mesmo que você não entre nesse link, existe a possibilidade também dos dados serem monitorados e invadidos por esses hackers, né? Existe a possibilidade, mas ela sempre depende de vamos dizer assim, uma colaboração do usuário. Ele vai ter que ter instalado algum aplicativo que ele não verificou. Por exemplo, tem muita gente hoje em dia querendo usar aplicativos de VPN, né, para poder ter uma conexão criptografada ou anônima. E aí vai lá na Google Play Store ou na App Store e baixa um aplicativo de VPN gratuita. Aí sempre aviso, começou gratuito, já tem que olhar com mais cuidado, porque nada é gratuito totalmente de verdade no nosso mundo, né? E aí é uma empresa da China que não tem nenhum website, mas está lá te oferecendo um aplicativo que oferece a conexão com toda a sua confidencialidade. Olha, se não sei quem é que está fazendo esse aplicativo e a partir do momento que eu ativo, por exemplo, esse aplicativo que me daria o anonimato, todos os meus dados circulam por ele, pode ser que essa empresa, seja ela, eu estou dando um exemplo chinês, mas pode muito bem ser russa, suíça, ucraniana, tem alguém do outro lado escutando e fazendo uma cópia dos dados que estão passando. Esse é um caso mais típico que a gente tem quando envolve os nossos smartphones e quando envolve o nosso uso. Outra situação que você disse, essa de clicar no link, achando que você está, por exemplo, no site do seu banco, né? E aí não olha lá no endereço, na barra de endereços, vendo que é um outro endereço e não o do seu banco, né? Mas a invasão pura e simples, né? Que é aquilo que muita gente
vai dormir com medo que isso aconteça, que é um dia você está usando seu celular normalmente e alguém pode estar simplesmente olhando aquilo sem você ter instalado nada, sem você ter partido para isso. Isso é muito difícil de acontecer. Isso aí precisa de uma operação de vários agentes, para que, normalmente, alguém tem que ter acesso físico ao seu celular, ou tem que fazer uma sequência de instalações de aplicativos, que normalmente, quando isso é descoberto, ele é bloqueado rapidamente. A gente teve um caso do WhatsApp, há 3 meses, que ele mesmo primeiro cuidou da vulnerabilidade, ele lançou uma atualização, e aí comunicou na mídia, dizendo, olha, tinha uma falha, que quando alguém fazia uma ligação via WhatsApp, aquela ligação de áudio via WhatsApp, a pessoa mesmo não atendendo a ligação, era possível a pessoa que efetuou a ligação instalar um código ou tentar executar um código no telefone da pessoa. Essa é uma situação que ele poderia, por exemplo, aí forçar o download de um outro aplicativo espião e esse aplicativo virar a base do hacker. Só que mesmo para ele fazer isso, ele precisaria de uma estratégia muito elaborada e o tempo para isso é curto, porque o WhatsApp logo percebeu que alguém explorou isso e logo corrigiu a falha. Então, quem sabe que tem uma falha dessa também não divulga, porque o hacker mesmo, ele guarda isso para usar uma vez, porque ele sabe que depois que ele usar essa estratégia, as empresas vão fechar esse buraco, né? Então, assim, para nós, usuários mais comuns, o hacker teria que ter por que queimar esse míssil. Ele tem um míssil para usar. Ele fala, vou usar o Marcelo, que eu não sei que ganho eu posso ter, ou vou usar numa figura pública, que aí eu posso ter dados comprometedores para usar. Então, esse é um dos fatores que chamam em inglês o high value target, né? É o alvo de alto valor, né? Então, ele guarda essa estratégia da invasão mesmo para ele. Agora, a gente, se bobear como usuário comum, a gente às vezes dá de presente as informações para o hacker. Se você quiser, posso dar alguns exemplos desse tipo de caso. Pois não, doutor, fica à vontade. Uma coisa bem comum, e isso tem acontecido cada vez mais com clientes que nós atendemos, vêm buscar ajuda, falam, meu WhatsApp foi hackeado. Quem tomou controle da minha conta e está mandando mensagens para todos os meus contatos pedindo dinheiro, falando que precisa fazer uma transferência e dando uma conta. E o pior, né? Tem gente que às vezes faz essa transferência, infelizmente. Aí nós tentamos descobrir, porque a pessoa já nos pergunta, meu telefone foi invadido. Eu falo, calma, me conta o que aconteceu. Muitas vezes essa situação envolve a pessoa ter anunciado, por exemplo, num site de classificados, né? Que foi vender um produto usado e cadastrou lá. E cadastrou o celular dela de contato para vender um carro, para vender uma geladeira, alguma coisa, em um desses sites famosos em que as pessoas vendem. Aí a pessoa recebeu uma ligação dizendo, olha, aquela equipe deste site de vendas usadas que você se cadastrou, e a gente precisa fazer uma confirmação de segurança para saber se você é você mesmo na hora que for receber. Estamos mandando um SMS para você, um código, para que você confirme isso. Okay. A pessoa recebe, lê o SMS e dita o SMS para o suposto operador por telefone. O SMS é 1, 2, 3, 4, 5, 6. A pessoa, muito obrigado. Esse SMS não era um SMS do site de classificados. Esse SMS era o SMS do WhatsApp que pede essa confirmação para que você possa acionar a conta em outro aparelho. A pessoa que está fazendo a fraude pegou do próprio usuário a informação, entra na conta, trava ele para fora e começa aí a mandar esses contatos. Isso com o WhatsApp e com o Telegram é um dos caminhos que a gente chama de engenharia social. Você convence o usuário a dar a própria informação que você precisa. Não tem invasão de aparelho, né? Ele simplesmente deu um jeito de conseguir a informação do SMS. Ele bateu na porta e o cliente abriu. Ele abriu, achando que era, né? Viu lá, falou, poxa, está uniformizado com a empresa que eu acho que deveria atender, então vou deixar entrar. Por isso que a gente sempre pede informação adicional. Vale a pena falar que em caso de WhatsApp e Telegram, tem como você ficar completamente blindado com isso, ativando a confirmação em 2 etapas.
Isso é uma configuração que tem em ambos os aplicativos, navegando nas configurações dentro do Telegram, dentro de segurança, dentro do WhatsApp, dentro das configurações de conta, e a confirmação em 2 etapas, ela pede que o usuário tenha um PIN de 6 dígitos, né? Só não vale cadastrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que ser um PIN um pouquinho mais difícil de alguém adivinhar. Mas depois que cadastrou esse PIN, ninguém, mesmo que consiga receber SMS no seu lugar e consiga pegar um número, consegue entrar na sua conta, porque vai pedir esse PIN. Se esses casos de invasão e vazamento de Telegram, WhatsApp, que a gente tem visto, né, recentemente se propagando, se quem foi invadido tivesse habilitado essa confirmação em 2 etapas, não teria ocorrido invasão alguma, porque a base dos ataques foi essa. Legal. E outra coisa que eu... Pois não, doutor. Diga, Alex. Pois não, fica à vontade, desculpa. E só analisando, também vale a pena, sim, tanto o WhatsApp quanto o Telegram, tem como consultar quem está conectado, né? Quais as sessões ativas, né? Dentro do WhatsApp, dentro do WhatsApp Web, nas configurações, ele sempre mostra quantas visualizações deles estão abertas agora, que o pessoal usa o WhatsApp Web, põe lá no computador para ficar mais fácil, e às vezes esquece, às vezes abriu em um computador público e ele fica. Aí a lista sempre mostra quantas conexões estão ativas, e você tem lá um botão que pode falar sair de todas. Então é uma chance também de verificar se às vezes você esqueceu alguma. Tem um caso emblemático em que numa empresa em que o chefe de uma pessoa começou a fiscalizar o WhatsApp dela, porque ela esqueceu a conexão aberta no computador. E aí ele ia lá, abria o WhatsApp e ficava bisbilhotando de toda a vida pessoal da pessoa. É claro que ela conseguiu comprovar isso e foi indenizada depois. Mas o dano feito pela invasão de privacidade não se reverte mais. Então são precauções do dia a dia que vale muito a pena a gente ter. Estamos conversando com o Dr. Marcelo Bulgheroni, doutor em Direito Digital pela USP São Paulo e sócio do escritório Bulgheroni Advogados. Conosco aqui, doutor, está o nosso comentarista, o Tiago Vendrame, e ele tem uma pergunta ao senhor. Pois não, Tiago? Bom dia, doutor. Doutor, falamos aqui, aliás, o senhor falou em relação ao acesso ao web, WhatsApp e outros aplicativos, como ter essa segurança. E quando a pessoa tem todo esse cuidado, entretanto, ele está numa rede wireless insegura. Porque hoje virou hábito, você vai a um restaurante, a um café, primeira coisa que você pergunta antes de dar bom dia, né? Infelizmente, e essa virou uma prática, antes de dar bom dia, a qualquer senha do Wi-Fi. Isso traz insegurança ao usuário do aplicativo? Excelente pergunta, Tiago. Qualquer rede aberta, dessas em que muitas pessoas se conectam, traz um fator de insegurança, sim. Porque eu não sei quem mais nessa rede pode estar escutando. Eu posso, digamos, 2 exemplos nessa situação no restaurante. Eu posso ter o gerenciador da rede, não vou dizer o dono do restaurante, mas tem alguém que cuida daquele equipamento da rede, que gerencia ela. Se esse gerenciador estiver mal intencionado, ele pode já plugar no próprio roteador um sistema que nós chamamos de escuta de pacotes, que ele pode analisar todo o tráfego na rede. Então, eu conectei nesse Wi-Fi, é esse roteador que começa a receber as informações que eu estou digitando no meu aparelho e está enviando elas. Quando ela está trafegando pelo WhatsApp ou pelo Telegram, que ela tem uma criptografia de ponta a ponta agora, essa informação ele não conseguiria decodificar. Mas, por exemplo, um e-mail, os e-mails que eu mandei e-mails importantes de trabalho usando essa conexão. Se ele tiver adaptado essa conexão para escutar aquilo, para depois ter um registro, ele vai saber, de forma aberta, tudo que eu troquei de ida e vinda desses e-mails, fotos, por exemplo, que eu subi ou que eu baixei, né? Tudo que aquilo teve tráfego de rede, ele pode ter acesso. Uma outra hipótese também, que tem até casos em que exemplificam, é de alguém ir para o restaurante, aí uma operação um pouquinho mais estruturada, mas ele abre um notebook e cria uma rede com o mesmo nome daquela rede que a pessoa espera se conectar, com a mesma senha, e fica mais próximo da pessoa.
quando a pessoa se conecta, tem uma chance que o celular dela vai escolher conectar no próprio aparelho da pessoa, achando que está conectando na rede Wi-Fi pública. E aí, a partir desse momento, ele está acessando a internet, mas está tudo sendo desviado por lá. Então, quando tem duas redes com o mesmo nome, é bom ficar atento. Tem uma precaução que ajuda bastante, que é a utilização de uma VPN nesse caso, né? Quando alguém... a VPN é a Virtual Private Network, né? É uma sigla para isso, que é uma rede, uma rede privada virtual. Isso tem aplicativos tanto para o Android quanto para o sistema da Apple, que o que ele faz? Ele, mesmo usando uma rede pública, ele cria um túnel criptografado e as suas informações vão passar por esse túnel. Então, ela é codificada dentro do seu aparelho ainda e ela é decodificada quando chega lá no outro website. Isso causa uma redução na velocidade e tem que escolher, como eu falei um pouco antes, tem que escolher um serviço de VPN sério. Alguns navegadores, a Opera oferece um sistema de VPN, mas eu sempre recomendo cautela com qualquer VPN gratuita. Se a pessoa realmente usa bastante, né, e tem por hábito conectar muitas vezes públicas, às vezes por causa da natureza do trabalho dela, ela precisa fazer isso, porque está de aeroporto em aeroporto, de restaurante em restaurante, eu acho que vale a pena ter a assinatura de um sistema de VPN confiável, porque aí liga a VPN e conecta na rede pública que quiser e também está seguro. Tá ok. Muito obrigado, doutor. Imagina, Thiago. Agradeço. Doutor Marcelo Bulgheroni, doutor em Direito Digital pela USP, sócio do escritório Bulgheroni Advogados. Doutor, muito obrigado por conversar conosco sobre este assunto tão interessante e espero que os nossos ouvintes possam estar esclarecidos. Se qualquer dúvida houver, a gente volta a se falar durante a semana aí sobre este assunto que eu tenho certeza que vai pipocar aí no nosso WhatsApp, tá bom, doutor? Ok, eu que agradeço a oportunidade, Léo, e conte conosco sempre que precisar. Obrigado, um abraço. Conversamos então com o doutor Marcelo Bulgheroni. Agora